5-0 para o Brasil. Seleção brasileira no caminho certo, Flávio. O que você achou do amistoso de hoje que você transmitiu ao lado do Nilson César? Pessoal, acordou mais cedo, né, para acompanhar esse jogo. 5 para o Brasil, 0 para a Coreia do Sul. Flávio, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. Bom, existem fatores que a gente precisa considerar no todo da história. Na abertura da jornada, eu comentei uma situação que eu tenho acompanhado faz tempo, né? Em 1976, eu fui fazer uma cobertura jornalística na Coreia e eu percebi a idolatria que os coreanos têm pelo futebol brasileiro. Sempre tiveram. Mesmo quando a Coreia não era nem de longe uma força na Ásia, estava começando, aí apareceu um jogador chamado Bokuchan, que foi jogar no Colônia, virou um astro na Alemanha. E aí foi o primeiro coreano que ousou sair. Ele participou desses jogos que eu fiz a cobertura contra uma seleção aqui do interior e tal. E o Brasil era visto assim como e realmente é um país, né, referência em muitos lugares, os mestres e tal. Quando você fala a palavra mestre, para o oriental, ela gera um respeito, uma questão de educação mesmo. Eles têm um respeito tão grande que eles te olham de uma maneira diferente. Quando o Zico foi trabalhar no Japão como técnico da seleção japonesa, ele falou que ele tinha muita dificuldade quando a seleção do Japão jogava contra o Brasil, porque eles iam jogando num ritmo, contra o Brasil era diferente. É um respeito natural da educação oriental. Eles têm respeito pelos mestres, o que é, nossa, super meritório. Só mostra a evolução, né, dos orientais. Mas quando chega no futebol, na competitividade, é meio complicado. Eles não conseguem jogar contra o Brasil como eles jogam contra os outros. Então a Coreia, por exemplo, eliminou a Alemanha na última Copa do Mundo. Eles cansam de encarar seleções mais fortes e tal, mas quando chega na Copa de 2002, é claro que em circunstâncias, né, totalmente anormais, mas eles eliminaram a Itália e a Espanha. Contra o Brasil, a gente lembra a última Copa, o Brasil meteu 4, com total facilidade. Contra o Japão, o Brasil ganha facilmente, como deve ganhar também na terça-feira. Então, realmente, sem desmerecer o que a seleção jogou uma bela partida. Essa base do Real Madrid que foi utilizada foi muito interessante, e o Brasil tem bons jogadores, mas os coreanos não foram os coreanos que, por exemplo, nós vamos ver contra o Paraguai na terça-feira. Quem tiver curiosidade de ver, vai ver que é outra seleção, é outra coisa, outra pegada. Até o Son parecia meio intimidado, o Son que é um jogador internacional, um jogador de alto nível. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses jogos contra equipes orientais, porque eles têm um respeito diferente pelo Brasil. Eles idolatram os brasileiros, sabe? Não tem dividida. Eles começaram a fazer falta já no final do jogo, quando já demonstravam mais cansaço. Era falta mais por cansaço do que propriamente por questão de querer parar a jogada. É um respeito, é uma reverência que cria uma certa dificuldade para você fazer uma análise mais fria. Agora, isso à parte, alguns jogadores aproveitaram muito bem, tipo o Rodrigo, né, que está com dificuldade lá no Real Madrid, jogou pra caramba. Para mim foi o segundo melhor em campo. Para mim o melhor foi o Bruno Guimarães, depois o Rodrigo. Fez 2 gols. O Casemiro chegando muito na área, mostrando muito bom serviço. Segundo tempo do Matheus Cunha, muito bom. A defesa não dá nem para você julgar porque ela não foi incomodada. Agora chutou uma bola no gol só. O Brasil chutou 17, então foi muito tranquilo o jogo para a seleção. Vini Júnior também bem à vontade, ele fez uma movimentação com o Rodrigo, eles trocavam de posição com muita facilidade, o Vini jogando pelo lado e o Rodrigo jogando centralizado, eles trocavam com muita facilidade, o Estevão mais fixo pelo lado direito, entrou no momento que o Bruno Guimarães mete aquela bola do primeiro gol, ele fecha no momento exato e bate pro gol, mas a Coreia toda fechada, com 2 linhas de 4 ali, e o Brasil tocando bola e entrando com facilidade, né? Que não é normal. Então, foi um teste importante, legal pro Ancelotti. Eu gostei também que ele demorou para trocar o time. Eu, ao contrário de muita gente, acho que agora faltam 5 jogos para a Copa do Mundo. Não dá pra você ficar testando o jogador. Acabou, velho. A seleção, pra mim, tá aí. 85% dos que vão já estão aí. Então não dá pra ficar testando o jogador. Ele faz testes em 2 posições que realmente ele tem dúvida. As 2 alas. E aí a outra mudança foi porque o Bruno Guimarães, né, riu. E ele colocou também um pouquinho o Paquetá, porque o Paquetá é um jogador que ainda pode brigar por posição no time. Mas no mais, eu acho que o time tá aí. A carinha do time tá aí, tá se ajeitando. Base Real Madrid, né? Então você tem Militão, você tem Casemiro, você tem Rodrigo, você tem Vinícius. Você começa a ficar já com uma carinha de time, né? E o Brasil vai chegar bem na Copa, vai chegar... Não é favorito é a França e também a Espanha, são os 2 mais fortes. E para mim, como terceiro, a Argentina.
Mas nada que o Brasil não possa evoluir e brigar. Dá para brigar, dá para chegar na Copa com uma equipe forte. Tem bons jogadores, isso é uma coisa indesmentível. E hoje, bem entrosadinho, com a Coreia dando espaço, o Brasil deitou e rolou. Foi muito fácil o jogo. Você falou desse respeito, né, da Coreia do Sul. Isso, do Japão também. Dessa escola. Que essa escola tem um respeito pelo futebol brasileiro, pela camisa da seleção brasileira. E o Brasil que tem uma invencibilidade de 26 anos contra a Coreia do Sul. Mas o Chile, que está fora da Copa do Mundo, ofereceu mais resistência a essa seleção brasileira do que a Coreia do Sul, que mais uma vez está na Copa do Mundo. Pela 11ª vez, a Coreia do Sul vai disputar uma Copa do Mundo e o Chile aqui ofereceu mais resistência à seleção brasileira do que essa Coreia do Sul. Basta ver o gol do Vinícius Júnior. Atravessou o campo o Vinícius Júnior e conseguiu fazer o gol. Fábio Piperno, muito boa tarde para você. Bem-vindo aqui ao Bate Pronto pela Jovem Pan. Também quero saber a sua opinião. 5-0 Brasil, Piperno. Tudo bem, Pedrinho, Flávio, um grande abraço à nossa audiência. E é verdade, isso é muito curioso, isso que o Flávio falou. Realmente o Brasil se dá contra essas seleções orientais melhor do que, por exemplo, os europeus. A Alemanha, como o Flávio, enfim, lembrou, perdeu para a Coreia, Copa 18. A Alemanha tropeçou, não passou por aquele grupo na última Copa do Mundo que tinha o Japão, né? Japão, Espanha e tal, a Alemanha também tropeçou, se deu mal. A Coreia do Sul, na última Copa do Mundo, venceu a seleção portuguesa. Mas quando jogam contra o Brasil, essas duas seleções, Japão e Coreia, realmente tem, né? Não sei se um excesso de respeito, um trauma, enfim, o fato que não, o jogo não é o mesmo. Inclusive é reverência mesmo. É reverência. É cultural, é difícil convencê-los a jogar com o Brasil como se fosse um adversário normal. Você vê, no segundo gol que o Estevão fez, ele rouba a bola na área de um zagueiro que joga no Bayern de Munique. Está acostumado a jogar contra grandes equipes, contra os principais jogadores do mundo, né? Mas acabou se enrolando todo quando viu pela frente um jogador de seleção brasileira. Dito isso, a verdade é que eu acho que o Chico Ancelotti, de fato, ele hoje teve aí uma virada de chave, porque é claro que a seleção fez uma boa partida e o Ancelotti vai tomando algumas decisões que para mim são muito claras. Então, eu acho que se a Copa do Mundo começasse amanhã, do time que iniciou hoje, 6 seriam titulares e o 7º, para mim também está definido e só não jogou porque está contundido, que é o goleiro Alisson. Então o Alisson, aliás, 8. Assim, eu acho que ele tem o Alisson, os 2 zagueiros, sendo que o outro é o Marquinhos e o Gabriel Magalhães. Eu acho que claramente estão hoje, pelo menos na cabeça do técnico, na frente dos demais concorrentes. Ficam abertas, então, as 2 laterais, e aí eu acho que a disputa ela está muito viva, realmente. Ninguém, nem o técnico, e eu acho que também crítico algum, ele tem clareza hoje sobre quem seriam os 2 titulares. No meio-campo, embora eu faça ressalvas àquilo que o Casemiro hoje é capaz de jogar, na cabeça do técnico, o Casemiro, ex-Real Madrid, e o Bruno Guimarães também são titulares, eu acho que mais ou menos definidos. Na frente, indiscutivelmente, o Vinícius Júnior e eu acho que o Estevão. Eu acho que o Estevão é, sim, alguém que vai cavando o seu espaço, até porque é um jogador que está crescendo, né? Fora do país, inclusive. Né? Foi muito importante o gol que ele fez pelo Chelsea no final de semana, que foi contra um adversário grandão. O Maresca claramente tem simpatia por ele. O Estevão já foi titular em vários jogos, não é em todos, é verdade, mas é alguém que vai ampliando o seu espaço também no Chelsea. E é um tipo de jogador que o Ancelotti gosta. Veja, embora seja alguém formado, é um italiano formado naquele futebol, né, de conceitos às vezes um pouco mais duros, ortodoxos, reforçando marcação e tal, o Ancelotti tem uma cabeça um pouco diferente em relação a isso. E não é à toa que muitos jogadores brasileiros se dão muito bem com ele, foi assim no Real Madrid. Não custa a gente sempre lembrar que a virada de chave da carreira do Vinícius Júnior acontece a partir do momento em que o Ancelotti muda as suas funções, e o Vinícius claramente evoluiu bastante com o Ancelotti e se sente muito à vontade com o técnico italiano. Então, eu acho que essas 2 posições de ataque, mais as 2 no meio-campo, os 2 zagueiros e o goleiro, são
para mim, escolhas muito claras hoje, e eu acho que seriam titulares se a Copa do Mundo fosse começar imediatamente. Eu acho que isso é uma espinha dorsal mais do que qualificada para formar um grande time. Se o Brasil não teve uma grande seleção nesses 3 anos, não foi por culpa exclusivamente do material humano. Mas faltava, sim, digamos, um timoneiro melhor. E agora o Brasil tem no comando um dos melhores técnicos do mundo e, para mim, não seria surpresa se ele formasse uma grande seleção. Me parece que as laterais ainda estão indefinidas na seleção brasileira. Você citou o meio de campo, concordo com Bruno Guimarães e Casemiro. E o Casemiro, que parecia já não fazer mais parte dessa seleção, desse ciclo de Copa do Mundo, que não tinha mais espaço para o Casemiro na seleção brasileira, o Ancelotti traz de volta o Casemiro e formando excelente meio de campo com o Bruno Guimarães. Mas as laterais me parecem indefinidas no momento. E eu tenho aqui até uma lista de laterais que foram convocados desde a última Copa do Mundo, nesse ciclo de Copa. Laterais esquerdos. Hoje jogou o Douglas Santos, ele deu oportunidade para o Paulo Henrique do Vasco da Gama. Mas os laterais esquerdos que foram convocados após a Copa do Mundo de 2022. Douglas Santos, Guilherme Arana, Alexandro, Alex Telles, Caio Henrique, Wendel, Renan Lodge, Ayrton Lucas, Carlos Augusto, que também jogou hoje, e o Abner. Laterais direitos, Danilo, William, Wanderson, Wesley, Paulo Henrique, Royal, Dodô, Ian Couto, Arthur e Vitinho. Então a gente está falando de 10 jogadores para cada função ali, né? Para lateral direita, para lateral esquerda. O Ancelotti vai ter que definir, vai ter que escolher os laterais para a Copa do Mundo. Mas meio de campo me parece já acertado. Dupla de zaga, eu acho que ele não vai mexer. Goleiro, será que... O Marquinhos vai entrar. Sim, eu acho que... O Pipero está convicto de que ele vai fazer Gabriel Magalhães e Marquinhos. Eu tenho minhas dúvidas se ele não vai fazer Militão e Marquinhos. Eu acho, Flávio, que correndo por fora tem uma outra possibilidade. Militão como lateral direito, Marquinhos e Gabriel Magalhães. Isso é uma coisa que era o que eu ia falar na sequência. Como não tem lateral, ele pode meter um Militão que já jogou com ele assim. Jogou até no São Paulo. Sim. Então lateral eu não duvido disso, não. Se não tiver alguém definido, ele gosta muito do Wanderson, né? Pelo que ele deu a entender. Mas ele pode fazer isso aí, sim. Pode fazer sim. Ô Flávio, com um monte de gente de vocação ofensiva do meio para frente, não me surpreenderia laterais mais contidos. Perfeito. Militão marcador, o Douglas também é mais marcador e tal. Agora, é um mérito do Ancelotti, mesmo em poucos jogos, 5 partidas apenas, o meio de campo da seleção brasileira. Ele consegue dar uma cara nova para esse meio de campo, muito criticado nesse ciclo, que a gente comentava até que a Argentina tem bons jogadores de meio de campo, como Depou, McAllister, e o Brasil não tinha esse meio de campo. Enzo Fernandes, o Uruguai, que tem Valverde no meio de campo. O Brasil não tinha, né, esses jogadores de meio de campo. E no futebol o meio de campo é muito importante, você ganha e perde no meio. E agora com o Casemiro e com o Bruno Guimarães, eu acho que ele encontrou. Acho que o Ancelotti encontrou esse meio de campo para a seleção brasileira e deve ser essa a base para a Copa do Mundo. E ainda pode ganhar um Lucas Paquetá no meio de campo, ter o Rafinha que pode jogar como um 10 centralizado. O Valverde jogou com o Ancelotti como lateral o ano passado, com a condição do Carvajal. Ele jogou o tempo inteiro. E agora, quando o Xabi Alonso chamou para jogar de lateral, falou, não joga lateral. Tá um perrengue lá, né? Eu até brinquei na jornada, falei, imagina o encontro do Rodrigo com o Carlos Ancelotti. Falei, o professor, que saudade, agora tem um... Deve ter falado aquele baita palavrão que não me coloca para jogar e tal. Deu um baita abraço. Eu vejo no Rodrigo, o Piperno, né? Eu vejo um jogador que ele tem toda a chance de jogar com o Ancelotti, mas muita chance. Porque ele... Quantas soluções ele não deu pro Ancelotti em jogos decisivos, né, em Champions. E hoje ele jogou de novo muito bem, né? Então, muito. Eu acho que essa briga vai ser legal. Mas aí nós estamos falando de uma briga de alto nível. Nós estamos falando de... Você já colocou o Paquetá, que eu acho que também não é um jogador descartável. E acho também que essa dificuldade de montagem desse meio campo, que você citou, Pedro... o Casemiro estava naquela transição, naquela nhaca daquele Manchester United, né? Então se machucou, teve muita dificuldade. O Paquetá com aquele problema da eventual suspensão que não veio. Então essas duas peças elas foram importantes, né? A ausência delas acabou também pesando para que se acertasse alguém ali na posição. E outro cara que eu não descarto de jeito nenhum, é o menino lá, caramba,
que tá jogando na Inglaterra. Matheus Nunes, Matheus Cunha. O Matheus Cunha também foi bem hoje. Cunha, hoje, de novo, no segundo tempo, ele jogou muito. E o Martinelli estava no banco. Olha que tem muita gente boa. Dá para montar uma seleção interessantíssima. Dá para montar um time bem competitivo. E dá para chegar. Não é uma geração fraca. Não é. Foi rotulada por alguns. Não é uma geração fraca. Tem opções. Tem bastante. E mesmo em Copa do Mundo, você não precisa ter a melhor geração para conquistar uma Copa do Mundo. E claramente o Ancelotti, quando olha para esses caras, ele não está vendo no Vinícius um ponto esquerda, no Matheus Cunha um centroavante, no Rodrigo, sei lá o que. Não. Ele está vendo, ele enxerga atacantes multifuncionais. Então, por exemplo... centroavante, não se preocupa com isso. Exatamente. O Matheus Cunha pode ser 9, pode ser 10, pode, né? O Vinícius pode ser 11, pode ser 9, Rodrigo pode ser tudo isso. Então, é por isso que com ele eu acho que o Brasil pode buscar soluções diferentes e sem aquela coisa quadradinha. Você vai ser isso, você vai ser... Não, você vai ser um monte de coisa. Você vai ser um cara que vai circular, se movimentar. Ô Pedro, você falou uma coisa sobre geração, né? Geração boa, geração ruim. Eu acho que esse processo, ele é um pouco invertido. A geração fica boa depois que ganha a Copa. O Messi, se não ganhar a Copa que passou, ele seria um jogador fracassado em termos de seleção. Na cabeça dos caras. Pra mim, tipo assim, o Cristiano Ronaldo, se ele ganhar a Copa muito bem, se não ganhar muito bem também. Não muda nada, azar da Copa. Johan Cruyff foi um dos maiores jogadores do mundo e não ganhou Copa. Azar da Copa. O próprio Portugal com o Eusébio não... Pô, azar da Copa. Zico não ganhou Copa, azar da Copa. Sócrates não ganhou, azar da Copa. Mas tem cara que acha que isso aí, né, é aquela coisa fechada. E aqui no Brasil, historicamente, a geração fica boa depois que ganha. Você imagina o Ronaldo Fenômeno, se ele não consegue jogar 2002, com a passagem dele em 98, teve aquele problema na final, qual seria o conceito do Ronaldo? O Romário, que entra na reta final em 94, se ele não vai, ele seria um jogador. E aí ele vira um gênio, vira maravilha, vira tal. Então, a Copa de 70 é lá distante, eu era muito jovenzinho, mas eu lembro, era uma seleção que saiu daqui debaixo de porrada. Ah, nossa, que geração espetacular. Era considerado um time horroroso. Os caras, pô, essa seleção não vai dar em coisa não, mesmo tendo Pelé. Então, sabe, o Jairzinho era um cara extremamente contestado, por exemplo, estourou só na Copa do Mundo. Pô, tá improvisando o zagueiro, colocou com isso o Piazza. Pô, esse Everaldo é muito ruim. Pô, que goleiro é esse, o Félix? Aí vira, quando ganha a coisa muda. E jogadores brilhantes, tipo a Copa de 2010, por exemplo, jogadores brilhantes, eles passam batido porque não ganham a Copa. É muito complicado isso. Parece que a seleção de 90 só tinha um jogador ruim. Olha o time da seleção de 90. Era um baita time. E aí, você não ganha. Vai fazer o quê? Isso acontece. Então, as gerações, elas brilham ou não brilham de acordo com a conquista. Então, essa seleção, essa geração, se ela ganha a Copa, ela vai virar uma geração brilhante. Se não ganhar, aí já... O próprio Neymar, os caras contestam o Neymar, pô. Os caras contestam o Neymar, porque não ganhou Copa. Ele jogou 3 Copas com problemas de contusão. Aí, agora, nesses últimos 30, 40 dias, 2 técnicos falaram que faltou treinar um jogador. Qual jogador que faltou ser treinado? Guardiola respondeu, Neymar. Ancelotti respondeu, qual jogador você queria ter treinado? E ele fala o Totti e o Neymar. Mas o Neymar talvez eu ainda treine. E aqui não se acontece, se não ganhar a Copa do ano, não ganhar a Copa, e daí? O Zico também não, o Cruyff também não. Azar da Copa, dane-se a Copa, pô. O Otamendi ganhou a Copa. O Cuchufo ganhou a Copa. Isso que eu ia falar. A seleção da Argentina, antes de conquistar o título no Catar, também era uma seleção... Nossa. Tem o Messi, tudo bem. Antes da Copa jogador, América, era horrível. Gênio. O Messi demorou 16 anos para ganhar um título pela seleção argentina. Ele desistiu da Copa. 16? Ele desistiu da seleção, lembra? A seleção da Argentina era muito questionada, essa seleção da Argentina, antes de ganhar a Copa do Mundo. Aí depois que ganhou, claro. Aí vira gente. Todos os jogadores ali também ganharam junto um brilho. Lógico. Quando a Argentina perde as 2 Copas da América para o Chile, em sequência 15 e 16, o mundo caiu na cabeça do Messi. Isso. Ele desistiu, lembra? O Balsa foi. Então falou, não quero mais. Vamos ouvir o Carlo Ancelotti, a avaliação que ele fez do jogo de hoje. O Carleto fala, você acompanha aqui no Bate Pronto. Se estiver chegando agora, já deixe seu like. Vamos juntos aqui com o Bate Pronto desta sexta-feira, falando sobre Brasil 5, Coreia do Sul 0. Carlo Ancelotti aqui no Bate Pronto. Foi um jogo completo da equipe. Eu acho que jogamos muito bem, com bola, sem bola.
Creo que el compromiso do equipo foi muito bom. Também no jogo, a calidad. Quando o equipo mete compromiso no jogo, creo que depois a calidad sai e ha saído muito bem, porque o jogo mostrou qualidades individuales muito importantes. Sim, muito feliz por o jogo de hoje. Sí, como he dicho, foi partido completo en todos os aspectos. Creo que hoje empieza nossa trayectoria para a Copa do Mundo. Empezou bem, porque o equipo jogou muito bem. Lo que eu gostei do jogo, obviamente, porque o equipo mostrou muitas qualidades. Creo que hoje o equipo mostrou que pode jogar a esse nível, con intensidade, con calidade, con compromiso. Eu creo que en esos 5 jogos que eu estou aqui, nunca ha falado uma coisa: o compromiso coletivo. Esta é uma base, e depois, quando o equipo tem esta base, creio que tem muita possibilidade de fazer as coisas muito bem. Hoje, ao compromisso, pusimos também a qualidade, que, obviamente, esses jogadores têm, mas hoje puseram a qualidade para o equipo. Isto é o que o equipo da seleção precisa.